Bom dia, Shalom, Shalom de Deus para você. Nós estamos aqui mais uma vez no lugar secreto, como Jesus nos ensinou. Ele disse que nós deveríamos ir todos os dias para o nosso lugar secreto, porque o Pai que está nos céus, Ele veria e Ele responderia às orações, nos recompensando. Isso tudo está escrito em Mateus capítulo 6, quando os discípulos pediram para Ele ensinar sobre oração. Jesus, se você acompanhar a vida de Jesus, Ele sempre se retirava para orar. Havia momentos em que Ele orava junto com seus discípulos, orava pela multidão, mas Ele sempre reservava um momento para estar sozinho com o Pai. Por isso que Ele sempre estava fortalecido e a vida dele era uma vida do extraordinário de Deus. Você que está nesse caminho, que é o caminho do fortalecimento e do refúgio no lugar secreto, eu quero perguntar para você se você já conhece a nossa área de membros, porque agora no canal nós temos a área de membros com muitos cursos para te ensinar sobre muitos assuntos. E se você não conhece, você pode clicar aí e você vai ver todos os cursos que estão disponíveis neste canal. Então, como você já percebeu, o nosso assunto hoje é a força do perdão. Por que eu vou falar de força? Porque existem forças que são extraordinárias. A força do amor, a força da esperança e a força do perdão. Hoje, o tema é a força do perdão. O perdão é o que nos torna mais próximos e mais semelhantes a Deus. Deus nos fez a imagem e semelhança. Ele perdoou e Ele perdoa todos nós. Quando nós pedimos misericórdia, ainda que os nossos pecados sejam mais vermelhos do que a escarlate, Ele nos torna mais alvos do que a neve. O Senhor, Ele perdoa tanto um Mateus que roubava sem piedade as pessoas. Ele não assaltava com uma arma, mas o que ele cobrava indevido dos impostos como um publicano era como um assalto diário àqueles pobres pescadores, à pobre população dos judeus. Então, ele perdoou Mateus e olha em quem Mateus foi transformado. Ele perdoou Zaqueu, que era o chefe de todos os publicanos. Ele perdoou o ladrão na cruz, que era um rebelde, que ele matava sem sentir. Ele nem sentia nada. Ele matava, simplesmente a vida dos outros não tinha valor. Ele era o próprio juiz da vida dele. Ele perdoou Raabe, ele perdoou pessoas, ele perdoou Davi com os seus grandes pecados, adultério, a morte do marido de Batseba e o censo que ele fez. Então eu ficaria aqui o dia todo dizendo o quanto ele perdoou homens e mulheres no Antigo e no Novo Testamento, pecados muito grandes, assim como ele perdoa a nós. Ele perdoou toda a minha família, ele me perdoou e ele me perdoa todos os dias. Esse é o caminho do perdão. É a força do perdão me leva para perto de Deus. A força do perdão me tira de perto das trevas e me leva para perto do coração do Pai, aonde as trevas não podem me tocar. Esse é o perdão divino. Mas existe a força do perdão, o nosso para com o nosso próximo. É difícil? Com certeza. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de ser feito. Dependendo do teu temperamento, é muito difícil, porque as memórias parecem, a dor e as memórias parecem vivas e dilacera o coração. E mesmo que você não queira pensar, os pensamentos voltam à lembrança do que foi feito, das ofensas, da traição, do abandono. É muito forte. Parece que a força da ofensa é maior do que a força do perdão por muitos momentos. É isso que Jesus vai tratar em Mateus capítulo 18. Em Mateus capítulo 18, ele começa a falar sobre este assunto com Pedro, justamente com Pedro. Pedro, ele fez uma pergunta para Jesus em Mateus capítulo 18, no versículo 21. Então Pedro, aproximando-se,
perguntou a Jesus: Jesus, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro, conforme o pensamento de um judeu, aqui ele já está sendo muito generoso, porque na cultura judaica, para uma pessoa ser uma pessoa boa, ela deveria perdoar a mesma ofensa pelo menos 3 vezes. Mas aqui Pedro está falando: Senhor, olha como eu sou bonzinho, eu posso perdoar até 7 vezes, eu tô mais do que o dobro. Mas Jesus, ele mostra algo para ele. E Jesus fala: não, Pedro, é muito mais do que isso. O perdão, ele não tem um número, não tem um limite, é sempre e é para todos. E ele começou a falar sobre a força do perdão. Ele diz no versículo 23, porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com o seu servo, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Bom, até aqui existe um homem que estava devendo muito. O número que foi colocado aqui, 10.000 talentos, equivale a 6 bilhões de dólares, a mais de 20 anos de trabalho, dependendo do salário da pessoa. Então o número é 6 bilhões de dólares, era muito dinheiro. E o rei, diante do pedido e vendo o arrependimento genuíno, ele perdoou essa pessoa. E aí Jesus já muda a história. Olha, você viu? Grande pecado, grande perdão. Foi o que o Senhor Jesus fez com Maria Madalena, foi o que ele fez com a mulher adúltera. Então, Jesus, ele perdoou o tempo todo. Ele perdoou pequenas falhas, grandes falhas. Mas aqui, no versículo 28, está escrito: saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. E aqui agora a gente tem uma outra situação, um pecado, ou seja, uma dívida bem menor. Uma dívida que equivalia, você quer ver? Eu anotei aqui para você, ela equivalia a 12.000 dólares. Como comparar 12.000 dólares? É uma dívida alta, mas como comparar 12.000 dólares com 6 bilhões de dólares? É uma dívida imensurável. A diferença é muito grande entre uma e outra. E essa pequena dívida comparada à grande dívida não foi perdoada por aquele que foi perdoado. Então o Senhor está mostrando que nós somos prontos a pedir o perdão divino, mas quando nós precisamos perdoar o nosso próximo, nós somos implacáveis, porque nós ficamos diante da força da mágoa e a força do perdão. E o Senhor está falando: não se renda à força da mágoa, porque a força da mágoa vai te destruir. A força da mágoa destrói casamentos, destrói relacionamentos. A força da mágoa destrói a tua saúde física, a tua saúde emocional. A força da mágoa, ela é completamente destrutiva, mas a força do amor te libera. Não libera só aquele que te ofendeu, mas você é liberada dessa força destrutiva. E aqui está escrito, veja o que acontece. O Senhor falou assim: você que não perdoou o teu irmão, foi lançada uma ordem. E a ordem foi: leve este servo malvado, no versículo 32. Eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. E assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Então, quem não perdoou foi detido,
foi para a prisão e tinha carrascos, tortura. Enquanto você não perdoar, você vai ser torturado pelas memórias, pela mágoa, por todos os sentimentos que vão te destruir. Por isso, não importa se a pessoa merece o teu perdão ou não, você merece. Você merece perdoar e viver feliz e livre desta memória. O que essa pessoa vai fazer com o teu perdão, deixa ela com Deus. Pode ser que ela seja um Pedro, que com o perdão de Jesus, se ele voltou a ser aquele melhor amigo de Jesus. Agora, Judas não quis, mas você precisa ser livre dessa força da mágoa e liberar a força do perdão. Por isso eu quero orar com você que está com dificuldade de perdoar e você que está com causas impossíveis também. E quando você perdoar, eu quero dizer que a porta do sobrenatural, ela se abre sobre a sua vida, porque você não vai ficar mais detido nem torturado, como diz aqui a parábola. Senhor, eu quero neste dia apresentar todos aqueles que estão com dificuldade de perdoar. Eu quero clamar na autoridade do nome de Jesus. Pega nas mãos dessa pessoa, ajuda e fortalece, Senhor, para que ela possa liberar cada pessoa que a ofendeu, cada pessoa que a traiu, cada pessoa que feriu o seu coração. Senhor, que ela possa experimentar que essa força do perdão é libertadora, que a força do perdão a mantém livre, a força do perdão não permite que as trevas venham, nem que a mágoa venha torturá-lo. Em nome de Jesus, Senhor, capacita agora os meus irmãos para liberar aqueles que o ofenderam. E eu peço que debaixo deste mover de liberação e de perdão, haja agora, Senhor, um movimento dos céus. Senhor, que milagres possam, a unção de milagres está liberada agora sobre a sua casa, sobre a sua vida, porque você não está mais encarcerado pela dívida e pela mágoa. Você está livre e por isso a unção de milagres atua no meio da sua família, nas suas finanças, tudo aquilo que estava preso seja liberado na autoridade do nome de Jesus. Cura, Senhor, aqueles que estão com o coração entristecido e amargurado. Renova, Senhor, a alegria no coração deles. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Não saia sem antes você compartilhar essa oração e também curtir para ajudar esse canal a ser mais relevante e chegar até mais pessoas. Que o Senhor te abençoe.